Então, vamos embora para muita notícia na noite dessa quinta-feira. É tanta notícia que eu vou ser sincero. Eu não sei, pode ser que até o final desse vídeo aqui a gente tenha mais atualizações ainda, beleza? Então eu vou te fazer o seguinte pedido, para você se inscrever aqui embaixo, deixar um like. Se você, de repente, tiver alguma novidade depois e tal, a gente vai trazer mais aqui ainda no Raiz Tricolor. Nessa sexta, provavelmente, a gente deve publicar o nosso tradicional simulador da reta final do Brasileirão. Importa muito menos pra gente, né? Muito mais pros outros times. Mas como é uma tradição, né? A gente já tá brincando no Brasileirão. Eu vou publicar. Eu normalmente publico 10 rodadas antes, mas tinha final da Libertadores, que mudava tudo. Então agora, faltando menos rodadas, né? Após essa semana, vão faltar 5 rodadas para acabar o Brasileirão. Vamos nos divertir num simulador das últimas rodadas, beleza? Vamos embora para as notícias. Cara, vamos lá, tá? A gente começa falando de Renato Augusto. Renato Augusto, inclusive aqui enquanto eu falo isso, o Corinthians tá jogando aqui na tela, aqui na minha frente, Corinthians e Atlético Mineiro estão jogando aqui, tá 1-0 pro Corinthians, e o Renato Augusto é jogador do Corinthians. Porém, né, a gente precisa deixar claro, Gabriel, por que você tá falando de Renato Augusto, jogador do Corinthians, etc. Seguinte, o Renato Augusto não tá jogando, aliás, tá jogando essa partida contra o Atlético Mineiro. Mas segundo o colunista Samir Carvalho, que é do portal UOL, o Fluminense está monitorando a situação do Renato Augusto, que tem 35 anos. Não tem uma certeza hoje, não existe uma certeza hoje que ele fica no Corinthians. O contrato dele acaba agora no final do ano. E o Fluminense está de olho no Renato Augusto. Até o momento o Fluminense ainda não fez nenhuma proposta, até porque está no meio do campeonato. Normalmente esse monitoramento vem aliado a uma conversa, uma ligação, com calma. O Corinthians ainda não se livrou completamente de qualquer situação de rebaixamento, né? Nesse momento até com a vitória, o Corinthians está ainda 43, provavelmente escapa, mas não sei quanto vai terminar esse jogo. Enfim, então o Renato Augusto tem essa situação. Ele vai priorizar o Corinthians numa renovação, mas não dá para saber se o Corinthians vai renovar com ele ou não. Tem uma situação só curiosa do Renato Augusto, deixa eu ver se eu consigo colocar aí na tela para vocês. O Renato Augusto, se eu não me engano, tem essa foto aí. Ele foi revelado pelo Flamengo, mas ele jogou futsal no Fluminense, se eu não estou enganado. E aqui parece até do lado, engraçado que parece até o filho do Ganso, né? Parece até que o Renato Augusto voltou no tempo. Mas aqui, ele jogou futsal ali no Fluminense. Se eu não tenho enganado, foi só futsal. Ele não chegou aí pra base de campo, não. Mas enfim, vamos ver, cara. O que você pensa sobre Renato Augusto? Eu tenho uma opinião muito complicada, assim, muito dúbia sobre Renato Augusto, porque eu acho um jogadoraço, acho craque demais. Mas tenho medo da parte física. Eu não sei como anda a parte física dele. Tenho certeza que se o Fluminense contratar, provavelmente a gente vai estar vendo um jogador, né, fisicamente rendendo em campo. Mas a gente não pode ter certeza. E vale lembrar, né? Inclusive, vamos virar o assunto para eu poder falar desse vale lembrar que eu ia falar agora. O Mário Bittencourt, hoje de tarde, presidente do Fluminense, deu entrevista pro Charla Podcast, né? Foi uma entrevista bem legal. Eu já falei isso algumas vezes até aqui falo mais no canal 20, né? Trocando ideia. Acho que o Mário Bittencourt desarmado, ele solto, resenha e tal, ele produz ótimas entrevistas, né? Às vezes ele tá mais armado aqui, ó, braço fechado e pensando muito no que vai falar, acaba ficando enfadonho. E lá no Charla ele tava nesse modo, né, que eu chamo de desarmados, mais solto e tal, foi bem legal, vale a pena acompanhar tudo. Não vou fazer aqui um resumão e tal, porque foram muitos assuntos e tal, mas de novidade, é bom a gente estabelecer duas coisas ali a partir dessas falas do Mário. A primeira delas é que ele fala sobre reposição. O Fluminense muito provavelmente vai perder André, Nino e John Arias. São os três que estão mais na mira. Já a gente, inclusive, vai falar de novidades sobre John Arias. Mas é importante a gente falar que destacar esse ponto de que o Mário Bittencourt falou, de que e as reposições? As reposições vão ser apostas. O Fluminense não tem, o Fluminense paga pouco no Arias, no Nino e no André, porque eles produzem. Para o Fluminense trazer um Arias, um Nino e um André prontos, ele vai ter que gastar um caminhão de dinheiro. E aí entra naquele círculo, né, naquele ciclo ruim, que é o time é campeão,
gasta muito dinheiro para manter esse time com a aparência de campeão, não mantém a aparência de campeão, não ganha. Por exemplo, se no ano que vem o Fluminense contratar baseado no que ganhou de dinheiro esse ano, e sei lá, às vezes você faz tudo certo e dá errado, né? Acontece, por exemplo, do Fluminense cair cedo na Copa do Brasil, tropeçar na Libertadores, tomar um segundo gol do Sporting Cristal e ser eliminado, um exemplo, né? E aí o Fluminense enche de dívida. Então o Mário tem esse pensamento mais financeiramente responsável, que eu concordo plenamente. Então, a gente tem que entender isso. As reposições não necessariamente vão vir à altura hoje dos jogadores. Vão ser apostas, como o Felipe Melo funcionou muito bem, o William Bigode não. Né? Enfim, são situações. Como o Marrone, que é bem mais jovem, não funcionou. Enfim, são situações. Dentro dessa situação, eu falei sobre o John Arias, né? O Juan Felipe Cadarri, que é um jornalista da Rádio Caracol, que é um média deportiva, né? É um veículo esportivo. Na verdade, é um braço esportivo ali dos principais da Colômbia, como se fosse o Globoesporte.com da Colômbia. Ele falou o seguinte, trouxe uma notícia de que o Nice, da França, fez uma proposta para o John Arias. E o Nice, que é essa equipe francesa que hoje joga a Ligue 1, né, que é a primeira divisão do campeonato francês, eles, enfim, entraram em contato com ali o jogador, enfim, entraram em contato com o Fluminense, ele não esclarece isso, mas diz que a oferta não era maior, aí é bom a gente chegar e observar isso, tá? A oferta feita não era maior do que a do Zenit. A oferta feita pelo John Arias não era maior do que a do Zenit, que a gente falou há pouco tempo atrás que o Fluminense recusou. Porém, ela parecia ser mais tentadora. Ela é considerada mais tentadora. Ou seja, a gente não sabe se ela é mais tentadora para o jogador, para o clube, como é que é. Se tratando de que a notícia veio da Colômbia, é mais provável que a gente esteja vendo mais o lado do clube, né? Seja do empresário do John Arias ou familiar, enfim, fontes ligadas ao jogador. Segundo o GE. Globo, recentemente a gente viu uma proposta pelo John Arias na ordem ali de 12 milhões de euros, que foi recusada, enfim, e o Fluminense falou que queria renovar o contrato do Arias. É bom a gente lembrar, é um caso que parece bobeira, mas assim, primeiro, a Liga Russa é muito menor do que a Liga Francesa. Em que pese você está indo para um dos principais da Liga Russa e está indo para um dos medianos da Liga Francesa. Outra questão. A gente viu recentemente muitos casos de racismo na Rússia. Muitos, assim. Da própria torcida sendo racista com o jogador. Então, isso pode ser que pese também para um jogador negro, como é o John Arias, também ele nas suas escolhas. E terceiro, às vezes a proposta do Zenit era maior para o clube, mas a proposta salarial era menor para o jogador. Então eu estou tentando desvendar aqui o porquê que se considera a proposta do Nice mais tentadora. Pode ser que o valor para o Fluminense seja menor, mas o valor para o Arias seja maior. Pode ser que é só questão de qualidade de vida, de morar na França, morar em Nice. Pelas fotos, uma das poucas coisas que eu queria visitar na Europa é justamente essa cidade na França, ou algumas cidades ali da França, me parece ser muito bonito. Então a situação de John Arias é essa. Na teoria, a informação que a gente tem agora, vinda da Colômbia, é de que existe uma proposta do Nice, fez uma proposta que é mais tentadora, mas financeiramente, aparentemente, ela é pior na situação do Fluminense. E aí acho que com o John Arias o Fluminense tende a jogar um pouco mais duro do que em relação ao André e ao Nino, até pela questão dos valores, e, enfim, do tempo que o Nino passou por aqui e da questão dos valores do André. Acho que essas duas questões são principais. E aí, enquanto eu falava isso, o Renato Augusto errou um passe bizonho e pediu desculpa aqui pra galera no jogo. Vamos pra outra notícia, a gente segue aqui com muitas notícias. A gente fala sobre Giovani. Agora é papum, tá? Giovani. Notícia do João Brandão, que é setorista do Fluminense lá no Lance, é de que o Giovani... o Fluminense tem ali no contrato do Giovani uma opção de renovar por mais 2 anos sem qualquer custo a mais ali. Lembrando que o Fluminense trouxe o Giovani no início do ano
numa espécie de aposta. E até agora o Fluminense ainda não se movimentou para estender esse vínculo e pode ser que o Giovani saia do Fluminense ao final do ano. Ele tem ali até um desejo de se manter no Fluminense, segundo o João, mas não há nenhum movimento até agora, nem para negociar a saída dele, nem para negociar a questão dele ficar. Enfim, a questão é que até esse momento não se falou nada. E assim, cara, o Giovani é uma situação complicada, porque o Giovani eu imagino que deve estar acontecendo alguma coisa em relação a treino e tal, porque o que eu vi dele no campo, eu achei ok. E ele é um jogador muito jovem, então ok, beleza. Só que assim, ele jogou muito pouco no ano, praticamente não jogou e tal. Então, acho que é uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que, vale apostar mais uma temporada, por outro lado também vai apostar o quê? Ele ganha pouco, mas, cara, o pouco que ele ganha, às vezes dá pra apostar em outro jogador, né? Ele pouco jogou no ano, então por que ele pouco jogou? O Diniz não gosta dele? Se for pra ficar com ele e o Diniz não usar também, então não faz sentido também, entendeu? Ele não deu muitos motivos, mas, enfim, complicado. Outra rapidinha também é sobre o Lelê. Uma fala do Mário Bittencourt lá no Charla Podcast deu a entender de que o Lelê fica pro ano que vem. A gente não sabe se por empréstimo, por em definitivo, enfim. Mas deu a entender isso, porque ele fala que o Lelê é um garoto muito tímido, que vai dar muitas alegrias ainda. Considerando que falta um mês e pouquinho para acabar o ano, não sei se o Lelê tem esse tempo de dar agora nesse ano, não. Mas, enfim, né? Vamos ver. Vamos tentar descobrir depois se o Lelê fica ou não. Mais notícias, tá? Não mais de ruins, né? Mais de acrescentando. O Nosso Palestra, um portal dedicado ao Palmeiras, falou que o Jorge, lateral que está emprestado ao Fluminense pelo Palmeiras, inclusive, recentemente a gente teve no CT, o Jorge já estava treinando com bola, normalmente estava treinando separado, né? Mas já estava treinando com bola. E que pode ser que ele retorne nessa reta final de Brasileirão, tá? Para jogar alguns jogos ali. Dificilmente vai renovar o contrato de empréstimo com o Fluminense, mas pode ser que jogue ainda alguns jogos aqui, ou pelo menos estará já à disposição para poder voltar no ano que vem Palmeiras. Eu apostaria que não joga, tá? Apostaria que não chega a jogar, não. Mas, enfim, passou o ano inteiro lesionado, uma fatalidade, né? Mas, enfim, aconteceu. Mais trezinhas aqui para fechar, tá? Na verdade, duas relacionadas à MLS. A primeira delas, Calegari. O Los Angeles Galaxy não vai exercer a opção de compra do Calegari que estava prevista no empréstimo, segundo o jornalista que cobre o LA Galaxy, o Alex Ruiz, né? Ele ele escreve pro The Galactic Tribune, né? Tem a bandeirinha aqui dos Estados Unidos e do México, então imagino que ele seja mexicano, mora nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Enfim, ele não, ou seja, segundo o Alex Ruiz, não vai, o Calegari vai voltar ao Fluminense mesmo. O GE chegou depois disso a também dar essa informação de que o Calegari volta para o Fluminense. Tinha um acordo encaminhado para que o LA Galaxy fizesse ali a compra em definitivo do lateral, mas com o rompimento lá do ligamento cruzado do joelho, acabou mudando os planos e o Calegari volta depois desse empréstimo para o Fluminense. Ele rompeu o ligamento cruzado e só deve voltar aos treinamentos ali por março, abril, ou seja, resumindo, o Calegari volta para o Fluminense e só deve jogar ali pro segundo semestre do ano que vem. Ainda sobre Orlando City, cara, eu falei que tinha muita notícia, tá? Ainda sobre Orlando City e Estados Unidos e contratação. O Orlando City está disposto a negociar a saída do Antônio Carlos, zagueiro. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que o Antônio Carlos, zagueiro, jogou muito... Ele é mais marcado aqui no Brasil pelo Palmeiras. Tá lá na MLS, o contrato dele se encerra no final desse ano, só que existe ali uma cláusula de que o Orlando City pode renovar o contrato dele. O Fluminense tentou a contratação dele no meio de ano, ele quis vir no meio do ano, mas o Orlando City não liberou. O Fluminense então esperou o final do ano, e só que, qual que é a situação, segundo uma notícia também do João Brandão do Lance? O Orlando City tem a opção de renovar o contrato dele, como eu falei. O City está pretendendo renovar o contrato do Antônio Carlos e depois disso, por causa de umas cláusulas lá e tal, que provavelmente tinha, tipo, se jogar 20 jogos, o Orlando renova e tal, e que depois negocie com o Fluminense, para que não perder o Antônio Carlos de graça, tá? É assim, é uma situação muito complicada, tá?
segundo o João Brandão, só depois de renovar esse contrato é que o Orlando City vai passar a conversar com o Fluminense, com o Antônio Carlos. Não sei como vai se desenrolar essa história. Aparentemente virou um imbróglio, né? Mas, enfim, vamos ficar de olho nessa situação do zagueiro, porque na teoria ele seria uma das primeiras reposições ali relacionada à zaga, né? Ao Nino. Outra notícia, só para poder fechar aqui mais uma. O Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, participou com a gente aqui da live da cobertura da final da Libertadores, trouxe uma informação recentemente de que o Lelê, eu acabei de falar do Lelê, acabei não falando naquele momento, o Fluminense tem conversa, mas ele atrai atenção e interesse do São Paulo e do Fortaleza e do Atlético Paranaense, mas principalmente do São Paulo, tá? Então, esses 3 times estariam interessados no Lelê. Aí é aquela história, né? O Fluminense pode ficar com o Lelê, eu acho que seria justo um empréstimo pro ano que vem, refaz o empréstimo. Agora, com esses clubes, aí o Fluminense não precisa entrar em leilão. É um jovem que vai dar muitas alegrias pra gente, mas não precisa dar muito custo também. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Tá chegando essa área e tal. Enfim, se for um vídeo longo aqui explicando todas as coisas. Cara, eu acho que poucas vezes eu fiz um vídeo com tanta informação e tanto jogador assim, tá? Mas deu pra te dar uma atualizada de tudo que tá acontecendo, além de André e Nino, que vem sendo os assuntos principais aqui do canal. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.